Eu nunca imaginei que ouviria minha própria esposa falando de mim daquele jeito. A gente estava num jantar casual com as amigas dela, algo que ela tinha planejado fazia semanas. Para falar a verdade, eu nem queria ir. Essas noites eram sempre a mesma coisa, ela fofocando com as amigas enquanto eu ficava ali, só concordando, quase sem participar da conversa. Mas dessa vez, eu não estava sentado bem ao lado dela. O restaurante estava cheio, e acabamos numa mesa longa. Fiquei alguns lugares distante dela, longe o suficiente para que ela achasse que eu não conseguiria ouvir. No começo, eu nem estava prestando atenção. Minha cabeça estava em outro lugar, provavelmente pensando no trabalho ou no que a gente ia fazer no fim de semana. Mas aí, no meio da conversa, ouvi uma das amigas dela perguntar: "E aí, como tá a vida de casada?" A resposta dela? Uma risada. Uma risada alta, cheia de desprezo. E depois, as palavras que eu nunca vou esquecer. "Ah, por favor. Ele é só meu colega de quarto." Naquele momento, só meu colega de quarto. Eu nem lembro direito do que veio depois. Minha mente travou. Não foi só o que ela disse, mas como disse. Não foi brincando, nem de um jeito carinhoso ou sarcástico. Ela falou sério, sem emoção, como se já tivesse aceitado essa ideia como se fosse um fato. O pior? As amigas riram e concordaram, como se essa não fosse a primeira vez que ela falava isso. Fiquei ali, sentindo aquelas palavras pesarem no meu peito como uma pedra. Eu não fiquei com raiva. Ainda não. Nem triste. Eu só estava chocado. Era assim que ela me via? Só um colega de quarto? Comecei a repassar os últimos meses, talvez até o último ano, tentando entender quando as coisas mudaram. Quando eu deixei de ser o marido dela e virei só alguém que dividia o mesmo espaço. Será que eu estive cego esse tempo todo? Eu não sou perfeito e ninguém é. Mas eu nunca vi ela como nada menos do que minha esposa. Eu trabalhei duro, apoiei, me esforcei. E, no fim, ela me reduziu a isso? Um cara que, por acaso, mora com ela? O resto do jantar passou como um borrão. Eu não falei muito, não reagi, não confrontei ela ali na hora. O que eu ia fazer? Criar uma cena no meio do restaurante? Pedir explicação na frente das amigas dela? Não. Não ia dar esse gostinho para ela, de achar que tinha me atingido. Mas, por dentro, algo mudou. O resto da noite, eu olhei para ela diferente. A forma como ela mal me notou. Como estava completamente envolvida na conversa com os outros. Exceto eu. Ela ria e brincava com os amigos, enquanto eu estava ali, invisível. E então, tudo ficou claro. Na verdade, eu já estava vivendo como colega de quarto dela. Eu só não tinha percebido ainda. Quando chegamos em casa, não falei nada. Não perguntei sobre aquilo. Não pedi explicação. Eu ainda estava processando tudo, tentando entender o que sentia. Mas uma coisa era certa, algo tinha mudado. Eu ainda não sabia o que ia fazer sobre isso, mas tinha certeza de uma coisa. Eu não seria mais só um colega de quarto. O silêncio entre nós naquela noite era mais pesado do que o normal. Ela seguiu a rotina de sempre, tirou os sapatos, pegou um copo d'água, ficou no celular. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse acabado de me humilhar na frente dos amigos. Fiquei olhando para ela por um tempo. Será que ela ia falar alguma coisa? Será que percebia como aquilo soou? Nada. Nenhum olhar na minha direção. Nenhuma menção ao que tinha acontecido. Foi aí que eu soube que precisava falar algo. Por que você disse aquilo? Ela mal olhou para mim. O quê? No jantar, quando te perguntaram sobre a vida de casada. Ela franziu a testa, ainda distraída com o celular. Do que você tá falando? Você me chamou de colega de quarto. Isso fez ela finalmente levantar o olhar. Revirou os olhos, como se eu estivesse fazendo tempestade em copo d'água. Ah, aquilo? Pelo amor de Deus, foi só uma piada. Uma piada?
Ri, mas sem graça nenhuma. Você não parecia estar brincando. Ela suspirou, largou o celular e finalmente me deu atenção. Você tá sendo muito sensível. Foi só uma coisa para dizer, não quis dizer nada com isso. Eu queria acreditar. Queria pensar que eu tava exagerando. Que era só um comentário sem importância. Mas eu sabia que não era. Você não quis dizer nada com isso? Repeti, balançando a cabeça. Então, se eu dissesse a mesma coisa de você? Se eu falasse pros meus amigos que você é só minha colega de quarto, você não se importaria? Ela deu uma risada debochada. Eu não ligaria, porque não levaria isso tão a sério. Fiquei olhando para ela, tentando ver algum arrependimento. Alguma coisa que mostrasse que ela entendia o que tinha feito. Nada. Só irritação. Como se eu fosse o problema. Você já disse isso antes, né? Ela não respondeu na hora. E essa hesitação me disse tudo o que eu precisava saber. Meu peito apertou. Isso não foi algo que simplesmente escapou. Ela já tinha falado isso antes. Ela acreditava nisso. Não era sobre as palavras. Era sobre o que elas significavam. Ela já tinha desistido do nosso casamento. Talvez fazia tempo. Talvez eu estivesse segurando algo que já tinha acabado. Eu não estava com raiva. Ainda não. Eu só estava cansado. Eu acho que você não me vê mais como seu marido. Falei mais para mim mesmo do que para ela. Ela suspirou de novo, esfregando as têmporas, impaciente. A gente não pode fazer isso agora. Era isso. Nenhuma desculpa. Nenhuma tentativa de explicar. Só um pedido para eu deixar pra lá. Balancei a cabeça devagar. Tudo bem. Minha voz saiu baixa. Me virei e fui pro nosso quarto. Mas, lá dentro, eu sabia, essa conversa não tinha acabado. Nem de longe. Ela não me via mais como marido. A mulher dormindo ao meu lado, se é que dava para chamar assim, já que passou a noite toda virada para longe, tinha criado uma barreira entre nós. Ela não me respeitava. Talvez já fizesse muito tempo. E se era assim, o que diabos eu ainda estava fazendo aqui? Na manhã seguinte, levantei mais cedo do que o normal. Tomei banho, me vesti e fui até a cozinha, como sempre fazia. Ela já estava lá, fazendo café, rolando o celular. Olhou para mim rapidinho e voltou a olhar para a tela. Para ela, nada tinha mudado. A conversa da noite passada já tinha sido jogada para trás, soterrada por um monte de outros pensamentos. Ela não percebeu o peso do que tinha acontecido. Ela não se importou. Não se importou que eu passei a noite acordado, percebendo que estava perdendo meu tempo. E foi ali que eu soube, tinha acabado. Não fiz um anúncio. Não sentei com ela para um discurso dramático sobre merecer mais ou querer alguém que me valorizasse. Para quê? Ela já tinha me mostrado exatamente o que eu significava para ela. Não existia palavra no mundo que mudaria isso. Então, comecei a me planejar. Chequei nosso contrato. O nome dela era o único nele. As contas, todas no nome dela também. Tudo ali, a vida que a gente tinha construído juntos, tecnicamente era dela. O que tornava tudo mais fácil. Eu não tinha que lutar por nada. Tinha uma grana guardada, o suficiente para arrumar um lugar meu. Dava para sair sem aperto. A única coisa que restava decidir era quando. Nos dias seguintes, joguei o jogo. Fui trabalhar. Voltei para casa. Agi como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu já estava indo embora. Comecei a arrumar minhas coisas aos poucos. Levei só o que era meu, roupas, eletrônicos, documentos importantes. O resto? Ela podia ficar. E o mais incrível? Ela não percebeu. Não perguntou por que meu lado do armário estava ficando vazio. Nem notou que algumas das minhas coisas sumiram. Ela não prestava atenção suficiente em mim para isso. E isso só confirmou que eu estava tomando a decisão certa.
Na noite antes de ir embora, sentei na sala e olhei em volta uma última vez. Aquele lugar já foi nosso um dia. Um lar. Mas agora? Era só um teto onde duas pessoas viviam separadas, mesmo dormindo na mesma cama. Eu não fazia mais parte daquilo. Na noite seguinte, fui embora. Sem bilhete. Sem mensagem. Sem explicação. Simplesmente saí. E foi mais fácil do que eu imaginava. Levei só umas malas, meu laptop e o essencial. Nada de despedida dramática. Nada de confronto final. Só fechei a porta e deixei ela lidar com a bagunça que ela mesma criou. A primeira noite sozinho foi estranha. Mas não do jeito que eu esperava. Não teve tristeza. Não teve arrependimento. Só silêncio. Aluguei um lugar temporário para pensar nos próximos passos. E enquanto eu estava sentado ali, num espaço desconhecido, percebi algo. Era a primeira vez em anos que eu me sentia em paz. Mas enquanto eu me ajustava à minha recém-descoberta liberdade, ela ainda estava no escuro. Eu achei que ela ia perceber minha ausência de cara. Achei que ia mandar uma enxurrada de mensagens, ligar sem parar. Mas na primeira noite? Nada. Na manhã seguinte? Ainda nada. Olhei meu celular algumas vezes por curiosidade. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. No começo, pensei que talvez ela nem tivesse voltado para casa. Talvez tivesse dormido fora, ficado na casa de alguma amiga. Mas conforme as horas passavam, um pensamento começou a crescer. Será que ela nem notou que eu fui embora? Essa pergunta se respondeu sozinha mais tarde, quando, finalmente, o nome dela apareceu na tela. Uma mensagem. 3 palavras. Onde você tá? Não o que aconteceu. Não por que você foi embora. Só isso. Sem emoção. Sem urgência. Eu não respondi. Queria ver o que ela faria depois. Se tentaria realmente falar comigo ou se, simplesmente deixaria pra lá. Ela não ligou. Não insistiu. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. Mas enquanto ela fingia que nada tinha mudado, a realidade ia bater forte nela. O aluguel tava para vencer. As contas também. E dessa vez, ela não ia ter meu salário para ajudar. Antes de sair, eu já tinha conferido os números. Sabia exatamente quanto ela ganhava e quais eram nossas despesas. Ela até conseguiria bancar o apartamento, se cortasse muita coisa. Mas não seria fácil. E não demorou muito para as rachaduras aparecerem. Uma semana depois que eu fui embora, recebi outra mensagem. O tom dessa vez era diferente. Você cancelou o pagamento automático das contas? Não respondi. 2 dias depois, outra mensagem. Preciso falar com você. Me liga. Agora ela não perguntava mais onde eu estava. Nem fingia que não se importava. A realidade estava batendo forte. Ela estava sozinha. Riu com as amigas, dizendo que eu era só um colega de quarto, mas agora ela estava descobrindo o que isso realmente significava. Ninguém para dividir os custos. Ninguém para manter as coisas funcionando. Ninguém lá. E eu? Eu não tinha intenção nenhuma de voltar. As mensagens continuaram chegando. No começo, espaçadas. Cautelosas. Como se ela estivesse testando as águas, vendo se eu ia responder. Mas quando percebeu que eu não estava jogando o jogo, o tom mudou. Ela começou a ligar. Deixei todas as chamadas irem pro correio de voz. Não queria ouvir desculpas. E muito menos dar a ela o gostinho de ouvir minha voz. Até que, uma noite, ela mandou uma mensagem maior do que as outras. Olha, eu sei que as coisas ficaram estranhas, mas precisamos conversar. Sinto que isso foi longe demais, e não entendo por que você está fazendo isso. Podemos nos encontrar? Por que você está fazendo isso? Essa parte me pegou. Ela realmente não entendeu. Ela me humilhou na frente das amigas.
Rejeitou meus sentimentos quando eu tentei conversar. Me tratou como se eu fosse um peso morto dentro da minha própria casa. Mas agora que ficou difícil para ela, ela queria conversar. Ignorei. No dia seguinte, outra mensagem. Eu não quero que as coisas terminem assim. Podemos pelo menos conversar. Agora era sobre nós. De repente, ela não queria que acabasse. Mas eu não era burro. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela não estava me procurando porque sentia minha falta. Não foi porque percebeu que tinha cometido um erro. Ela só não queria lidar com as consequências. Ainda assim, parte de mim ficou curiosa. Queria ver até onde ela iria. Então, aceitei o encontro. Mas não no apartamento. Nem em lugar fechado. Escolhi uma cafeteria. Território neutro. Um lugar público. Sem chance dela transformar aquilo num drama. Quando cheguei, ela já estava lá. Sentada numa mesa perto da janela. Ela parecia diferente. Não triste. Não arrependida. Só desconfortável. No momento que me viu, forçou um sorriso. Ei! Balancei a cabeça e sentei na frente dela, esperando. Ela hesitou antes de falar. Segurava a xícara de café como se precisasse de algo para se apoiar. Eu realmente não sei como começar isso. Fiquei em silêncio. Ela suspirou. Eu só acho que você exagerou. Fiquei olhando para ela. Eu não quis dizer o que eu disse do jeito que você entendeu. Se a gente só conversar sobre isso, talvez dê para resolver. Deixei as palavras dela ficarem no ar por um momento antes de responder. Você acha que eu fui embora por causa de uma coisa que você disse? Ela piscou. Como se essa ideia nunca tivesse passado pela cabeça dela. Me inclinei um pouco para frente. Isso não foi uma piada. Foi como você realmente me via. E naquela noite, eu percebi que estava cansado. Cansado de estar num casamento onde eu era só um colega de quarto para minha própria esposa. Os lábios dela se abriram, como se quisesse rebater. Mas nada saiu. Ela sabia que eu estava certo. Mesmo assim, tentou de novo. Eu não quis dizer assim, insistiu. Eu só estava desabafando. Meus amigos e eu brincamos assim o tempo todo. Balancei a cabeça. Toda piada tem um fundo de verdade. Ela não respondeu. E naquele momento, ficou claro, ela nunca me viu como alguém que valesse a pena lutar por. Mas agora, que as coisas ficaram difíceis, ela queria voltar no tempo. Só que já era tarde demais. Ela não respondeu de imediato. Por um longo momento, nenhum de nós disse nada. Até que, finalmente, ela suspirou e se recostou na cadeira. Então, é isso? Balancei a cabeça. É isso. Ela olhou para o café, a expressão difícil de decifrar. E pela primeira vez, eu vi. Ela percebeu. Percebeu que me empurrou longe demais. Que não tinha mais volta. Que dessa vez, ela realmente me perdeu. Me levantei. Se cuida. E com isso, fui embora. Pela primeira vez em anos, eu não tinha dúvidas. Não precisava mais me perguntar onde eu estava dentro do meu próprio relacionamento. Não precisava mais questionar se eu estava sendo menosprezado. Ou se eu estava desperdiçando minha energia tentando ser alguém importante para ela. Eu tinha minha resposta. E agora, eu tinha minha liberdade. Ela tentou entrar em contato mais algumas vezes nas semanas seguintes. Nada dramático. Só mensagens curtas, sem muita emoção. Ei, só checando. Espero que você esteja bem. Me avisa se quiser conversar. Não respondi. Porque eu sabia a verdade. Ela não sentia minha falta. Ela sentia falta do que eu fazia por ela. Sentia falta da conveniência. Da estabilidade financeira. Do conforto de ter alguém ali. Mas amor? Respeito? Isso nunca fez parte da equação para ela. Depois de um tempo, soube por um conhecido em comum que ela teve que se mudar.
Não conseguia pagar o aluguel sozinha. Acabou tendo que abrir mão do apartamento. O lugar que, um dia, foi nosso. Mas que, no fim das contas, sempre foi dela. Não vou mentir, parte de mim sentiu um certo alívio com isso. Não porque eu queria que ela sofresse, mas porque, pela primeira vez, ela teve que encarar a realidade. Ela me tratou como se eu fosse descartável. E no final, teve que aprender o que realmente significa estar sozinha. Quanto a mim, segui em frente. Encontrei um novo lugar. Um apartamento menor. Mas que era meu. Sem espaço compartilhado. Sem ninguém me tratando como se eu fosse só mais um objeto na casa. Era tranquilo. Era pacífico. E, todas as manhãs, quando eu acordava, não sentia mais frustração. Não sentia mais ressentimento. Não sentia mais aquele peso no peito, que tinha virado parte da minha rotina no casamento. Sentia apenas paz. As pessoas adoram falar sobre encerramento como se fosse um momento grandioso. Como se sempre houvesse um pedido de desculpas. Uma conversa final. Algo que fechasse a história com um laço bonito. Mas, às vezes, o verdadeiro encerramento não tem nada a ver com eles. É sobre você. Sobre perceber que não precisa do pedido de desculpas deles. Que não precisa da validação deles. Que só precisa ir embora. E foi exatamente isso que eu fiz. Nossa história acabou.